Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma resolução de questões. Então, olha só, uma questão de potência e radiação, né? Eu trago para vocês essa questão aqui, ó. Ele fala assim: simplifique a expressão. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 2, dividido por 17 menos 12 vezes raiz quadrada de 2. Aí, menos raiz quadrada de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 2, dividido por 17 mais 12 vezes raiz quadrada de 2. Tá legal? Vamos à minha solução? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Solução. Repara que essa fração aqui, ó, nesse denominador, eu tenho um radical. Então, eu preciso tirar esse radical do denominador. Então, para tirar esse radical do denominador, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado desse denominador. O que seria isso? Bom, olha só, repara que aqui é 17 menos 12 vezes raiz quadrada de 2. Então, o conjugado, eu vou repetir os termos, ó, sendo que o sinal do meio eu vou trocar. Como aqui é menos, então o sinal do meio tem que ser mais, tá legal? Tanto em cima quanto embaixo, né? Beleza? Tranquilo? Aí eu vou resolver por parte. Eu vou resolver primeiro esse termo aqui, ó, tá legal? Que eu vou chamar de primeira parte. Depois eu vou resolver esse termo aqui, que eu tô chamando de segunda parte. Beleza? Então vamos nessa. Então olha só. Então resolvendo a primeira parte aqui, ó. Então aqui eu tenho raiz quadrada, né? Então tá aqui, ó, raiz quadrada. Agora repara que eu tenho multiplicação desses dois fatores aqui, ó. Lembrando que eu tenho que associar, né? Tem que colocar parênteses, porque isso daqui tem dois termos, tanto embaixo quanto em cima. Tá legal? Agora eu vou aplicar distributivo termo a termo. Então olha só, vai ficar 3 vezes 17, ó. Então tá aqui, ó, 3 vezes 17. Aí depois 3 vezes mais 12 raiz quadrada de 2, que tá aqui, ó, 3 vezes 12 raiz quadrada de 2. Agora eu vou pegar o menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Vamos multiplicar com 17. Então tá aqui, ó, menos 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 17. Agora eu vou pegar menos 2 vezes raiz quadrada de 2 e vou multiplicar por 12 raiz quadrada de 2, que está aqui, ó, a multiplicação desses dois, tá legal? Agora aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar termo a termo, tá? Então isso vai ficar 17 vezes 17, tá aqui, ó, 17 vezes 17, aí 17 vezes 12 raiz quadrada de 2, então tá aqui, ó, 17 vezes 2 raiz quadrada de 2. Agora eu vou pegar esse termo, vou multiplicar esses dois termos, para ficar esse termo vezes 17, que está aqui, ó. Aí depois esse termo vezes esse, é o que está aqui. Tá legal? Tranquilo? Agora eu vou fazer a multiplicação, olha só. 3 vezes 17 vai dar 51. Aí 3 vezes 12 dá 36. Aí fica 36 vezes raiz de 2. Então tá aqui, ó, 36 vezes raiz de 2. Agora aqui, ó, menos 2 vezes 17 vai dar menos 34. Aí vezes raiz quadrada de 2, ó. Então fica aqui, ó, menos 34 vezes raiz quadrada de 2. Agora, menos 2 vezes 12 dá menos 24. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. Hoje a gente pode resolver da seguinte maneira, olha só. Menos 2 vezes 12 vai dar menos 24. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, como os índices são iguais, então eu vou multiplicar os radicandos. Repito a raiz e multiplico os radicandos. Então fica menos 24 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2. Tá legal? Aí fica menos 24 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2, isso vai dar raiz quadrada de 4. Menos 24 vezes 2 vai dar menos 48. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, isso vai dar menos 48. Agora aqui na parte de baixo, ó, 17 vezes 17 dá 289. 17 vezes 12 dá 204. Aí fica 204 vezes a raiz de 2, ó. Então, vezes a raiz de 2. Menos 12 vezes 17 dá menos 204. Aí vezes raiz de 2, então fica menos 204 vezes raiz de 2. Menos 12 vezes 12 dá menos 144. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então, menos 144 vezes 2 dá menos
288. Beleza? Tranquilo? Tá. Então vamos nessa. Agora eu vou adicionar, né? Repara o seguinte, ó. 51 menos 48 vai dar 3. E 36 vezes raiz quadrada de 2 mais menos 34 vezes raiz quadrada de 2, isso vai dar mais 2 raiz quadrada de 2, beleza? E aqui, ó, 289 menos 288, isso vai dar 1. Repara que esses dois são iguais, né? Sendo que um é positivo e o outro é negativo. Então ele se anula. Então aqui vai dar 0. Então isso vai ficar raiz quadrada de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 1, né? Porque 1 mais 0 dá 1, beleza? E 1 no denominador não precisa aparecer. Então só vou manter o numerador, tá legal? Só vou manter isso daqui, ó. Então fica raiz quadrada de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 2. Daqui eu já consigo perceber que é um radical duplo, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 aqui, ó, esse fator 2, que ele está multiplicando essa raiz quadrada, e vou voltar com ele para dentro da raiz, tá legal? Tranquilo? Então, como o índice aqui é 2, quando ele volta para a raiz, ele tem que estar elevado a 2, tudo bem? Se o índice aqui fosse 3, ele teria que estar elevado a 3. Se o índice aqui fosse 4, ele teria que estar elevado a 4. Como o índice aqui é 2, então ele tem que estar elevado a 2. Tá legal? Tranquilo? Então isso vai ficar, ó, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Aí fica raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada. 2 ao quadrado vai dar 4, beleza? Então fica 4 vezes 2. 4 vezes 2, a gente já sabe que é 8, né? Então isso fica raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8. Tá aí o nosso radical duplo. Então agora eu vou resolver na fórmula do radical duplo, tá legal? Então, resolvendo isso daqui, ó, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8 vai ser igual, ó, a raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 8, a isso dividido para 2. Aí como aqui é mais, então aqui tem que ser mais. Então isso fica raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada, ó, raiz quadrada disso tudo aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 8, a isso dividido para 2. Tá legal? Tranquilo? Agora eu vou resolver esses dois termos. Então aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8 vai ser igual, ó, pensa junto comigo, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, 9 menos 8 vai dar 1, então raiz quadrada de 1 vale 1, então isso vai ficar raiz quadrada de 3 mais 1 dividido para 2, tá legal? Aí mais, ó, mais, agora aqui, o mesmo raciocínio, ó, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 8 vai dar 1, então raiz quadrada de 1 vale 1, então isso vai ficar raiz quadrada de 3 menos 1 dividido para 2, beleza? Então, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8 vai ser igual. Aqui, ó, 3 mais 1 vai dar 4. 4 dividido para 2 dá 2. Então, fica raiz quadrada de 2. Beleza? Agora aqui, ó, 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, isso vai dar raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 vale 1. Então, tá aqui, ó, a resposta do nosso radical duplo. Então, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 2 mais 1. Beleza? Então, resolvemos a primeira parte. Tranquilo? Agora aqui, ó, a segunda parte, ó, é o mesmo raciocínio. Repara que eu tenho um radical no denominador. Então, eu vou ter que multiplicar numerador e denominador pelo conjugado desse denominador. Então, se aqui é mais, então o conjugado tem que ser menos, né? Eu repito os termos e sendo que eu troco o sinal do meio. Tranquilo? Então, agora, vem comigo, ó. Eu vou aplicar distributiva termo a termo, tá? Aqui a gente tem que associar, tem que colocar um parênteses, porque passa a ser fatores, né? Então, ó, 3 vezes 17, ó, 3 vezes 17 vai dar 51, beleza? 3 vezes menos 12 raiz quadrada de 2, isso vai dar menos 36 raiz quadrada de 2. Agora eu vou pegar esse termo e vou multiplicar esses dois. 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 17 vai dar isso daqui, ó. Vai dar 34 vezes raiz quadrada de 2. 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes menos 12 raiz quadrada de 2, isso vai dar menos 48, beleza? Agora aqui, ó, aqui embaixo, 17 vezes 17, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse cara agora, esse denominador aqui, ó,
a multiplicação desses dois fatores, por produto notável, né? Porque tu pode concordar comigo que é um produto notável, seria a soma pela diferença, beleza? Então isso vai ficar, ó, o quadrado do primeiro, ó, aqui, ó, o quadrado do primeiro, que o primeiro é 17, e o segundo é esse cara aqui, ó, é o 12 vezes raiz quadrada de 2. Aí menos o quadrado do segundo, tranquilo? Beleza? Aí vamos nessa, então olha só, aqui vai ficar, ó, 51 menos 48 dá 3, menos 36 raiz quadrada de 2 mais 34 raiz quadrada de 2, isso vai dar menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Aí agora aqui, ó, 17 ao quadrado, isso dá 289, tranquilo? Agora, 12 vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, ó, esse expoente, ele tem que ser expoente do 12 e do raiz de 2, tá legal? Então vai ficar 12 elevado ao quadrado, ó, tá aqui, ó, 12 ao quadrado. Raiz de 2 elevado ao quadrado, ó, tá aqui, ó, raiz de 2 elevado ao quadrado. Aí 12 elevado ao quadrado dá 144. Raiz de 2 elevado ao quadrado, como o índice é igual ao expoente, então eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas este radicando aqui, ó. Então fica 144 vezes 2. 144 vezes 2 dá 288. É o que está aqui, ó, 288. Beleza? Agora repara aqui no denominador que 289 menos 288, isso vai dar 1. 1 no denominador é elemento neutro, ele não precisa aparecer. Então ficamos apenas com o numerador, tá legal? Então isso vai ficar, ó, raiz quadrada de 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Daqui já dá para receber, já dá para reparar que é um radical duplo, né? Mas eu tenho que pegar esse fator aqui, ó, esse fator 2, e voltá-lo para dentro desse radical, tá legal? Como o índice aqui é 2, então ele vai voltar elevado ao quadrado, tranquilo? Então isso vai ficar raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Lembrando que 2 ao quadrado vai dar 4, né? Então fica raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 4 vezes 2. Então fica raiz quadrada de 3 menos 4 vezes 2 vai dar 8. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 8. Agora eu vou resolver esse radical duplo, tranquilo? Repara o seguinte, ó, que esse radical duplo aqui, ó, ele é parecido com esse, não é? Sendo que aqui é mais e esse daqui, ó, é menos. Então vai dar esse mesmo resultado, sendo que aqui no meio, ó, como é mais, vai ser menos, tranquilo? Mas vamos nessa, vamos resolver aqui, ó. Então olha só, estou resolvendo aqui, ó. Então raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8 vai ser igual a raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 8 dividido para 2. Menos, porque aqui é menos, né? Então aqui tem que ser menos. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 8 dividido para 2, tá legal? Então, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8 vai ser igual a raiz quadrada de 3, ó, 3 mais, ó, 3 mais. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 8 vai dar 1, raiz quadrada de 1 vale 1, então fica 3 mais 1, aí dividido para 2. Aí menos, raiz quadrada de 3 menos, ó, 3 menos. Aí agora aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 8. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 8 vai dar 1. Raiz quadrada de 1 vale 1. Então tá aqui, ó, menos 1. Aí dividido para 2, tá legal? Então isso fica raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8, que vai ser igual. Pensa comigo, ó. 3 mais 1 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. Então vai ficar raiz quadrada de 2. Aí menos, ó, menos. Agora aqui, ó. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. Então, esse radical duplo aqui, ó, vale isso. Tranquilo? Essa daqui é a parte 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, eu vou pegar, olha só, essa parte 1, eu vou substituir por isso daqui. Tá legal? Aí, menos, ó, menos. Então, tá aqui, ó, menos. Essa parte 2 aqui, ó, eu vou substituir por isso. Foi o que nós achamos. Tranquilo? Beleza? Então vamos nessa. Então olha só. Parte 1 menos parte 2. A parte 1 vale raiz quadrada de 2 mais 1. Aí menos, ó, menos. Aí eu tenho que abrir um parêntese, porque aqui eu tenho dois termos, tá legal? Então a parte 2, que é raiz quadrada de 2 menos 1. Esse sinal de menos vai trocar o sinal de quem está dentro do parêntese. Essa raiz quadrada de 2, que é positivo, fica negativo. Esse 1 que é negativo,
fica positivo. Repare que eu tenho raiz quadrada de 2 positivo e raiz quadrada de 2 negativo. Na soma, né, eles se anulam. Esse morre com esse. Aí isso vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2. Então tá aí a nossa resposta. Valeu, galera. Um abraço.